Vamos então hoje, irmãos, como eu disse lá no grupo do WhatsApp da igreja, a gente vai fazer um estudo apenas no livro de Deuteronômio. Eu tinha dividido esse esboço em 3, mas eu achei melhor a gente fazer um estudo só, fazer um resumão de Deuteronômio, porque, na verdade, tudo que está em Deuteronômio, a gente já viu nos outros livros. Não tem nada assim que você diga assim, se não explicar isso aqui, os irmãos vão ficar perdidos. Não, não tem. Tem algumas coisinhas ou outra ali, importante, mas acho que para o bem do nosso estudo é melhor a gente antecipar. Então, a gente vai fazer esse estudo no livro de Deuteronômio e vai terminar a primeira etapa do nosso estudo do Antigo Testamento, que é o estudo do Pentateuco, o estudo da Torá. O que é isso? Os 5 primeiros livros da lei, né? Os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros. Então, Deuteronômio encerra esse ciclo, tá bom? E aí, alguns de vocês já estão aí ansiosos, perguntando qual que é a surpresa, qual que é a surpresa. A surpresa é que, terminando hoje, esse ciclo, aqueles que completaram todas essas 16 aulas, é 17 porque tem a aula 0, que foi o geral, né? Então, essas 17 semanas, aqueles que conseguiram 65% ou mais de frequência, irão ser premiados com um diploma, um certificado de conclusão dessa etapa de estudos da Torá, da lei do Senhor. Então, vocês vão receber aqui um diploma belíssimo, bater uma foto bonita para o Instagram, tá bom? Então, essa é a nossa surpresa. Então, por isso que eu disse para não faltarem, porque tinha alguns alunos lá, não vou mencionar nomes, mas tinha alguns alunos lá pendurados por uma falta. Se faltasse hoje, não recebia diploma. Então, já pensou? Então, por isso que eu dei essa pressãozinha aí, tá bom? Então, não faltem semana que vem também, porque a gente vai presentear vocês com esse diploma e vai iniciar nova etapa do nosso estudo, que é dos livros históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, e aí vai, né? Então, a gente vai iniciar uma nova etapa. Então, peço, por favor, que vocês continuem com essa frequência. E quando estiverem doentes, né, comuniquem para a gente bater lá o atestado de vocês lá para não perder frequência, tá bom? Então, vamos lá, Deuteronômio. Primeira coisa sobre Deuteronômio. O nome do livro, como eu sempre faço com vocês, a primeira coisa, o nome Deuteronômio é grego. E eu sempre explico para vocês o significado do nome grego e o significado do nome hebraico, porque o nome hebraico é mais antigo, é o nome que os judeus usavam com esse livro. O nome grego Deuteronômio, esse grandão aqui, ó, significa segunda lei ou repetição da lei, pode ser também. E já o nome hebraico, isso aqui, ó, Devarim, significa as palavras. Vamos tentar entender por que esse livro tem esses dois nomes. O nome Deuteronômio, que significa segunda lei, é pelo fato de que esse livro de Deuteronômio, ele apresenta novamente toda a lei de Deus, que a gente já viu no livro de Êxodo, Levítico e Números. Ou seja, ele é uma reapresentação de toda a lei de Deus. Tá? E por que tem esse outro nome aqui em hebraico? As palavras, Devarim. Porque o primeiro verso de Deuteronômio, abram aí Deuteronômio 1:1. Abram aí a Bíblia de vocês, Deuteronômio 1:1. E aí eu vou mostrar para vocês, ó. Deuteronômio 1:1 diz assim: são essas as palavras que Moisés falou a todo Israel. Para aí. Perceberam aí? São essas as palavras. Então, o judeu, ele gostava de dar o nome do livro pelo primeiro verso. Então, Devarim, as palavras, está aí no primeiro verso. Né? Então, por isso que tem esse nome em hebraico, as palavras. Então, são as palavras, os discursos de Moisés. E o nome Deuteronômio é porque esses discursos é uma reapresentação, é a segunda vez que a lei é apresentada. Tá bom? Então, entendido aí o livro, o título do livro, e o contexto em que ele foi escrito, é o contexto onde a gente parou a aula passada, terminando o livro de Números. O povo de Israel está ali nas planícies de Moabe, vendo a terra prometida com seus próprios olhos, mas tem o rio Jordão no meio. Falta atravessar o rio Jordão para entrar na terra prometida. Esse livro todo é escrito nesse mesmo contexto. Então são 34 capítulos, e nesses 34 capítulos o povo não sai do lugar. São 34 capítulos com o povo parado nas planícies de Moabe, apenas ouvindo esses discursos, esses sermões que Moisés prega. Então a estrutura do livro de Deuteronômio é composta por 3 sermões, tá? Tem 3 sermões, Moisés prega 3 sermões nesse livro. O primeiro sermão é do capítulo 1 ao capítulo 4, o segundo inicia aí no capítulo 4 e vai até o 26, e aí o final pega do 26 até o 34.
Então o segundo sermão, como vocês repararam, é um sermão enorme, né? Ele pega do capítulo 4 até o 26, então é um sermão muito grande. Mas essa é a estrutura do livro de Deuteronômio. 3 sermões que Moisés prega ali nas planícies de Moabe, antes de entrar na terra prometida, antes do povo de Israel entrar na terra prometida, porque vocês lembram do estudo passado, Moisés não entrará. Lembram disso? O Senhor puniu Moisés pela desobediência dele e do povo, e ele não poderia entrar, ele só veria a terra prometida. Estão lembrados disso? Semana passada? Amém. Vou esperar o pessoal que está chegando se acomodar aí, para passar o próximo slide. Amém, irmãos? Então, primeiro discurso de Moisés. Capítulo 1, como eu disse para vocês, até o capítulo 4, 43. Do que trata esse primeiro discurso? O primeiro discurso de Moisés, como vocês estão vendo aí pelas figurinhas aí embaixo, é um discurso de relembrar a trajetória desse povo que saiu do Egito. Saiu não, melhor, foi tirado do Egito, porque não saiu sozinho, né? Foi Deus que arrancou, como o próprio Deus diz, né? Arrancou com mão poderosa o povo de Israel. Deus tirou esse povo e levou esse povo até onde eles estão agora, aqui nas planícies de Moabe, aqui para os irmãos olharem. O povo saiu do Egito, foi ao Sinai, passou pelo deserto de Cádiz e chegou na planície de Moabe, está do lado do rio Jordão, olhando para a terra de Canaã, que é o objetivo. 40 anos de jornada. Uma jornada que a gente tem estudado aqui ao longo dessas semanas. Mas, irmão, por que Moisés precisava repetir essa jornada toda? O povo não sabe a jornada? Lembra do estudo passado, irmãos. Quem está aqui nas planícies de Moabe, perto de entrar na Terra Prometida, é uma nova geração. A geração que saiu do Egito, a geração que viu o Mar Vermelho se abrir, não está aí. Já morreram. Morreram ao longo desses 38 anos no deserto. Então, Moisés está pregando esse discurso para um povo que não viu os milagres do Senhor. Um povo que não viu as pragas do Egito. Um povo que não viu o mar se abrir. Então, relembrar a jornada é importante. Aí, você que já leu o Evangelho, qualquer um dos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, lê uma vez a história de Cristo, basta? Você lê uma vez o Evangelho de João, nunca mais você precisa ler? Não. Você vai pegar essa história que o Evangelho te conta e você precisa reler e lembrar muitas vezes, porque nós somos falhos, nós esquecemos a história. Eu digo para você, Jesus morreu na cruz para tirar os teus pecados, aí nunca mais você vai pecar. Não. Você vai precisar dessa história te lembrando de quem é Cristo, você vai precisar dessa mesa, do corpo, o pão e o vinho ser ofertado sempre. Jesus diz, façam isso em memória de mim, e aí a gente faz até que ele volte. Da mesma forma, era importante Moisés lembrar essa trajetória. É um povo que não viu, é um povo que não contemplou o poder do Senhor. Então esse povo precisava ouvir essa história, até entender que foi o Senhor que tirou eles do Egito. Esse sermão coloca Israel como um povo que é uma propriedade de Deus. Essa trajetória, Israel, não é a trajetória de vocês, é a trajetória que Deus está levando vocês. Então essa trajetória é a trajetória que coloca vocês no lugar de vocês. Vocês são um rebanho. O rebanho vai para onde quer, irmãos? O rebanho escolhe o caminho e vai embora? Só se for um rebanho sem pastor. A igreja é um rebanho sem pastor, irmãos? Sim ou não? Não. Então, essa figura aí, com os lugares por onde Israel passou, você tem que imaginar as ovelhinhas andando nesse caminho e o pastor indo na frente. É isso que Moisés quer. Lembrem que vocês, Israel, mesmo sendo uma nova geração, são propriedade do Senhor. Vocês são rebanho do Senhor e Ele que está guiando vocês por esse caminho e é Ele que vai introduzir vocês, que vai colocar vocês dentro da terra prometida, cumprindo as promessas que Ele fez para Abraão. Então esse discurso é para isso. Relembrar toda essa jornada é para isso. Eles estão aqui, ó, o povo de Israel está aqui, ó, em Moabe, quase para atravessar o rio, mas não pode atravessar o rio sem lembrar disso. Se você chegar lá sem memória, é perigoso. A perda de memória é um pecado perigoso. Sabia que perda de memória no crente é pecado?
Agora, se você tiver um problema mental, aí é outra coisa. Agora, crente que por negligência esquece as coisas, está em pecado. E é isso que Israel está sendo lembrado por esse discurso. Lembrem, pratiquem, meditem, repitam, para que vocês não esqueçam. Porque se vocês esquecerem de onde vocês vieram, se vocês esqueceram que vocês estavam presos, escravizados no Egito, vocês vão esquecer automaticamente quem tirou vocês de lá. Se tu esquecer que tu era escravo, você vai esquecer quem te libertou da escravidão. Esse é o ponto do discurso. Então a jornada que eles têm que lembrar serve para lembrar quem está no controle da situação e quem é o libertador do povo. Quem é que está no controle de Israel, irmãos? Quem? Vocês não sabem quem controla Israel, não, irmãos? Irmão, mas o povo parece que não está querendo dizer, está com medo. É Deus que está controlando o povo. O povo está sendo controlado, está sendo guiado por Deus. Só que se você esquecer disso, você vai querer fazer sua própria jornada. Você vai querer fazer seu próprio caminho. E os crentes, eles precisam saber disso também. Israel estava ouvindo para aprender. E os crentes sabem disso? Os crentes sabem que Deus está no nosso controle, está no nosso comando, e que nós temos que trilhar o caminho que o pastor está guiando para a gente, está guiando a gente como rebanho. A gente sabe de qual o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, mas ele é pastor de quê? De ovelha, né, seu José? Obrigado, seu José. Pastor de ovelha. Se você é ovelha, irmão, você não escolhe o seu caminho não, meu querido. Então toda a sua vida, assim como a vida de Israel, precisa ser vivida entendendo o que o Senhor quer para a tua vida. Cada decisão. Mas, irmão, cada decisão. Uma entrevista de emprego que tu vai fazer, uma aula que tu vai assistir, um lugar que tu se programa para visitar. Todas essas escolhas têm que ser pensadas à luz da jornada que o Senhor quer para a tua vida. Esse lugar que eu estou indo, como ele pode ser usado, como eu posso ser usado lá para que Deus me use no reino dele, no avanço, na jornada até a terra prometida. Essa que é a questão. Israel tem que entender. A história de vocês, Israel, não é a história que vocês estão escrevendo. É a história que Deus está escrevendo, governando vocês. Então o crente tem que pensar dessa forma. A minha história, a história do Diego, não é a história que o Diego está escrevendo para ele. É a história que o Senhor está escrevendo ao conduzir o Diego. Você pensa isso da sua vida ou você acha que você tem que escrever seus próprios rumos? Ou você acha que você está escrevendo sua própria biografia, escolhendo, quando eu tiver tantos anos de idade, eu vou estar em tal lugar, eu vou estar fazendo isso. Será? Tiago repreendeu os crentes lá no livro de Tiago, no Novo Testamento. Ele diz, quem são vocês para ficar dizendo, amanhã eu vou para a feira comprar e negociar isso? Quem são vocês? Vocês deveriam dizer, amanhã, se o Senhor permitir, eu farei isso e aquilo. E eu não só farei isso e aquilo, como eu irei sobreviver a esse dia, se o Senhor quiser. Mas o crente acha que ele tem poder, que ele está escrevendo a história dele. Quando o crente faz isso, ele deixou de ser ovelha já. É isso que levou Israel ao pecado diversas e diversas vezes. Não querer aceitar o governo de Deus na sua vida para escrever sua própria história. Que vocês entendam isso, meus irmãos. Quem está escrevendo a história de vocês é o Senhor. Portanto, se submetam ao que Ele quer para vocês. Amém? Alguma dúvida ou comentário nesse primeiro sermão de Moisés? Não? Então vamos para o segundo sermão. Segundo sermão de Moisés, aí vai do capítulo 4, verso 44, até o capítulo 26. Esse sermão, de novo, é um sermão que chama os israelitas para treinar a memória deles, lembrar coisas que aconteceram. Aconteceram quando eles não eram nascidos. Mas aqui vai um passo além. Moisés lembra os 10 mandamentos. Moisés chama o povo para uma aliança de amor verdadeiro com o Senhor. Moisés lembra a promessa de vitória que Deus deu para o povo. Toda vez que vocês enfrentarem uma nação inimiga e eu ordenar vocês a ir para a batalha, vocês vão vencer a batalha. Porque sou eu que estou guiando.
Moisés lembra o povo que toda vez que eles andarem debaixo da aliança tem bênção, mas toda vez que sair da aliança tem maldição. Todas essas coisas Israel já tinha ouvido, a outra geração. E agora chegou a vez dessa geração ouvir isso. Aí Moisés lembra como devem ser feitos os sacrifícios, tudo aquilo que a gente estudou em Levítico, né? Os sacrifícios, as ofertas queimadas. Lembra de tudo que a gente viu em Levítico? Moisés repete aqui nesse segundo sermão. Porque a ideia é que o povo de Israel, essa nova geração de israelitas, entendam que eles não só foram tirados do Egito, como a gente acabou de ver no primeiro sermão. Deus tirou vocês do Egito, ok? Ok. Aí no segundo sermão ele dá um passo além. Mas Deus tirou vocês do Egito para quê? E aí a resposta desse sermão, o resumo desse sermão, desse segundo sermão de Moisés é: Deus tirou vocês do Egito para que vocês fossem, para que vocês sejam, Israel, uma nação santa. Os 10 mandamentos servem para a santificação do povo. As alianças que o Senhor faz servem para a aliança, servem para a santificação do povo. Viver debaixo da bênção do Senhor serve para a santificação do povo. Os sacrifícios que os levitas fazem no tabernáculo servem para a santificação do povo. Então tudo nesse sermão aí, do capítulo 4 ao 26, tudo aí gira em torno de um tema: sejam santos. O Senhor tirou vocês do Egito para que vocês sejam uma nação diferente, distinta. Eu separei, eu fui lá no meio do Egito e puxei vocês assim, é esse aqui que eu quero, o outro não. Esse é o sentido desse segundo sermão. Vocês não devem viver como os pagãos, os gentios vivem. Vocês devem viver como o Senhor quer que vocês vivam. Então, é um sermão de chamado à aliança, chamado à luta pela santificação. Essa geração corria um risco seríssimo. Porque se os pais deles foram aqueles rebeldes que morreram no deserto, talvez esse pessoal que está aqui agora, prestes a entrar na Terra Prometida, nunca tenham aprendido sobre isso. Talvez esse pessoal que está aqui quase para entrar na Terra Prometida, atravessar o Rio Jordão, talvez eles nunca tenham ouvido falar do significado dos sacrifícios. Tanto que Moisés enfatizou, leve o sacrifício bonitinho, tem que ser um animal perfeito, tem que ser a primeiro da cria. Talvez eles já tinham perdido isso, talvez eles já estavam fazendo sacrifício de qualquer jeito, talvez nem estavam mais sacrificando, talvez não sabia, não respeitava mais os 10 mandamentos, talvez essa geração já estava tão misturada ali, que talvez já estava trabalhando aos sábados, e já estava adorando imagem de escultura. Como assim? Israelita adorando imagem de escultura? Sim. Quando a gente chegar lá em Josué, sabe o que vai acontecer? Depois que o povo entra na Terra Prometida, Moisés fala o seguinte: tá, vocês entraram, mas agora antes de receber a porção de cada um, sabe o que vocês têm que fazer? Joguem fora os ídolos e vai circuncidar todos os homens. Como assim? Tinha israelita que não era circuncidado? Tinha. Porque essa geração aprendeu com uma geração rebelde. Não foram circuncidados porque os pais deles eram rebeldes. Então o perigo que essa geração corre, Moisés está exercendo o papel de pai deles aqui. Moisés está fazendo com eles o que os pais deles deviam ter feito. Educado eles debaixo da lei do Senhor. Mas não fizeram. Foi uma geração rebelde que morreu no deserto. E Moisés está lembrando todos os processos da circuncisão, dos sacrifícios, das ofertas, para que esse povo esteja preparado para herdar a terra. Assim também, irmãos, somos nós. Nós fomos libertos do pecado e tem crente, eu conheço pessoas que falam assim: não, irmão, porque eu vivi assim, 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 e hoje eu não tenho mais vontade de beber. E aí é o troféu dele. Hoje eu não tenho mais vontade de beber. Eu digo, glória a Deus, que bom que o Senhor te tirou desse mundo, do vício, porque isso é um vício, você não conseguia controlar, você era controlado pela bebida. Que bom que o Senhor te tirou de lá. Mas e agora? Quer dizer que a obra de Deus na nossa vida é não ser mais alcoólatra. É isso? Então todo mundo que não bebe vai para o céu? Não. Deus quer mais. Deus tirou a bebida da tua frente porque a bebida era o teu ídolo. Você adorava a bebida. Só que agora, no lugar do teu ídolo que foi jogado fora, no lugar dessa bebida, Ele quer que você entronize Ele. Como Paulo faz a comparação, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tira a bebida carnal e bebe uma bebida espiritual.
Então Israel está sendo lembrado disso. Vocês saíram do Egito. Vocês estão se separando de culturas idólatras. Para quê? Só para isso mesmo? Só para bater no peito e falar, eu sou melhor, sou diferente? Não. Vocês estão sendo separados, o Senhor está guardando vocês dessa influência para que, olha, eu tenho um para quê? Para que vocês sejam santos. A base da fé de Israel e a nossa também, não é sobre nós. Não é sobre o que nós fizemos, é sobre a obra de Deus. A obra passada, ao tirar o povo do Egito, a obra presente em guardar o povo com a sua presença, com a sua santidade ao redor do povo, e a obra futura, que é entregar o povo são e salvo dentro da terra prometida. A igreja tem que entender isso, irmãos. Não é sobre você. É sobre o Senhor que te tirou da tua vida de pecado, é sobre o Senhor que está tentando te transformar a cada dia, porque tu não tem mais a bebida na tua vida, mas tu ainda não trata a tua esposa como deveria tratar, tu ainda não se relaciona com o próximo como deveria, tu ainda não serve ao Senhor na igreja como deveria, tem muita coisa a ser feita na sua vida, mas não é sobre você, é sobre o que o Senhor quer fazer, você tem que atentar para isso, o que Deus quer fazer, se pergunte, o que o Senhor quer? Ore, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Como vimos no primeiro ponto, você não está escrevendo a sua história. Quem está escrevendo a sua história é o Senhor. É Ele que faz a aliança. Lembra lá de Abraão? Abraão dormiu. O Senhor passou no meio dos animais cortados sozinho. Ele é que sustenta e garante a aliança. Esse sermão para nós é muito útil. Porque ele aponta para todo o ritual de santidade de Israel, do sacrifício, do cordeiro sendo morto para lembrar do Egito e para lembrar de hoje, da realidade que o povo tem os seus pecados purificados quando o sacrifício é feito. Então a igreja tem que pensar isso. Da onde Deus me tirou, e aí aponta para a cruz do Cristo que foi entregue, do Cristo que morreu para te livrar dos teus pecados, e aponta para a mesa da ceia do Senhor, quando domingo após domingo, mês após mês, nós relembramos esse sacrifício, para que ele continue manifestando esse poder na nossa vida. Porque a memória é curta. Porque vocês podem saber isso, mas talvez os nossos filhos não. Israel se preocupa muito com essa questão didática. Abre aí em Deuteronômio 6, irmãos. Deuteronômio 6 tem um dos textos que é mais importante para um judeu. Um judeu de verdade, se você for na casa dele, eu já fui na casa de um judeu, a Beatriz foi comigo, inclusive, e todo mundo que estava lá ficou admirado com isso. É impossível você entrar na casa do judeu e não ser obrigado a meditar sobre a fé dele. A casa do judeu te obriga a orar. A casa de um judeu te obriga a orar. Sabe por quê? Porque você entra e na porta está escrito, santidade ao Senhor. Você passa pela porta, no umbral está escrito, Deuteronômio 6,4. O que está escrito? No umbral da porta de todo judeu. Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso está escrito na porta de todo judeu. Quando ele chega em casa do trabalho, a primeira coisa que ele lembra é, só tem um Deus. Não é você, é o Senhor. Não é o teu trabalho. Não é a riqueza, não é a tua esposa, não são os teus filhos, não é a comida, não é a bebida, é o Senhor. E Ele é um. A casa do judeu te obriga a refletir. E aí, a didática está nisso, olha só o que vem aí. Amarás, pois, o Senhor, verso 5. Teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, né? Lá no fundo, no teu coração. Tu as inculcarás nos teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Só isso? Não. Também atarás como um sinal na tua mão, e serão por frontal nos teus olhos. Escreverás nos umbrais da tua porta, né? nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Havendo-te o Senhor, teu Deus, introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que tu não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não te esqueças o Senhor, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da escravidão. Perceberam, irmãos? Enche a tua cabeça de informação do Senhor,
Porque se tu não fizer isso, outras informações vão entrar na tua cabeça e tu vai esquecer do Senhor. Ah, irmão, o que o senhor está dizendo? Você está dizendo para minha casa ser igual a de um judeu, está tudo pendurado assim? Olha, eu faço isso em casa. Mas não é isso que eu estou dizendo para você fazer, não. Não é isso que eu estou dizendo para você fazer, não. Eu estou dizendo que você precisa ter em cada momento do teu dia um momento com o Senhor. Porque se o Senhor não preencher, se o Senhor não estiver presente naquele momento do teu dia, outra coisa vai preencher. Para que não te esqueças do Senhor que entrou na terra que te tirou do Egito e vai te introduzir na terra prometida. Olha o verso 20 aí, desse capítulo 6 ainda. Como impedir que as futuras gerações esqueçam? Você está lutando contra o esquecimento, você que é pai, mãe, mas os teus filhos, olha aí. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, o que significam esses testemunhos, esses estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então, olha a oportunidade evangelística para o pai e os seus filhos aí, ó. Então dirás a teu filho, éramos escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou de lá com poderosa mão. Está vendo, irmãos? O israelita não vai contar a história dele. Ele não vai contar assim, meu filho, quando eu tinha 18 anos, eu me converti, e aí eu conheci sua mãe. Não, ele vai contar a história de Deus. Ele vai dizer, quando eu era escravo, Deus com mão poderosa me tirou. Foi o Senhor, meu filho, que fez isso. Esses estatutos, essas leis escritas na nossa casa, meu filho, que você está vendo, é porque o Senhor me tirou do Egito e me santificou para Ele. E você, meu filho, faz parte disso. Mas a gente às vezes terceiriza. A gente quer que alguém eduque os nossos filhos. A gente quer que alguém ensine algo para eles que a gente não está ensinando em casa. Esse é o perigo. Você pode esquecer dos teus antepassados que saíram do Egito, e aí ao esquecer você não ensina a futura geração que eles fazem parte dessa aliança. Vocês não batizam, a gente não batiza os nossos filhos aqui, a Lili não foi batizada, as meninas não foram batizadas, o Léo foi batizado. Por quê? Para que eles saibam que fazem parte dessa aliança. Então, desde pequenos eles têm que saber disso. Desde pequenos eles têm que saber disso. E aí, quando a gente estiver aqui na ceia, e aí na hora que o Léo vê a Vani e o Alexandre com pão e vinho na mão, vai querer pegar e perguntar, pai, o que é isso? Por que vocês estão comendo pão e a gente não? Aí tu dirás ao teu filho. Por que, meu filho? O Senhor Jesus morreu na cruz. Ele entregou o seu corpo por nós, para nos livrar dos nossos pecados, e o seu sangue foi derramado por nós. A ceia, todo primeiro domingo do mês é uma oportunidade para vocês evangelizarem seus filhos. Para que eles não esqueçam. Amém? Alguma pergunta, comentário sobre o segundo sermão? Não? Então vamos ao terceiro. Terceiro e último sermão de Moisés vai do capítulo 27 até o 34, quando encerra essa história do povo de Israel antes de atravessar o Jordão. Esse sermão, como eu disse para vocês, é um sermão de despedida, é um sermão final. Moisés está muito perto do seu último dia de vida, então ele faz um último desafio, celebrar um ritual de aliança com essa nova geração. Veja, não é uma nova aliança, é um novo ritual da mesma aliança. A aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Mas ainda não havia sido, essa geração ainda não havia sido relembrada dessa aliança. E aí vai acontecer um novo ritual para que essa aliança, para que essa geração veja com clareza essa aliança. Quer fazer pergunta, minha esposa? Sim. Sim, era só oral. A minha esposa está perguntando como é que eles reproduziam, como é que eles contavam toda a história da lei naquele tempo para os filhos e ia passando de geração em geração. Era só via oral, não tinha Bíblia escrita naquele tempo. Então, os homens que eram educados, eles tinham que aprender a lei e passar para os seus filhos. Agora, a gente está falando aqui, não é de tudo, não é levítico. O pai não sentava com o seu filho e ensinava, filho, o sacrifício de oferta queimada se faz assim, assim, assim. Não. O que os pais passavam para os filhos era o essencial. O essencial é o que está no livro de Êxodo e no livro de Números. Êxodo é, saímos do Egito, o Senhor nos levou para o Sinai e lá nos deu a sua lei. E no livro de Números, marchamos do Sinai até Moabe, graças ao Senhor. E aí os nossos pais morreram no deserto e somos uma nova geração.
Isso eles ensinavam oralmente. Os livros não haviam sido escritos ainda, não. Ok? Então é isso, vai ser celebrado agora, voltando, irmãos, uma nova aliança, um novo ritual da aliança. E Moisés usa, por inspiração divina, o próprio cenário onde eles estavam. Eles estavam ali nas planícies de Moabe, diante de dois montes. O monte Ebal e o monte Gerizim. E o Jordão ficava ali mais ou menos passando por eles ali. A ideia é que quando vocês entrarem na Terra Prometida, vocês sempre verão esses dois montes. Israel sempre vai ver esses dois montes. Lá de Israel você vê de longe, o Ebal de um lado, o Gerizim do outro. E aí Deus disse para Moisés, Moisés, você vai subir o Ebal e lá dentro, lá em cima, desculpa, você vai pronunciar todas as palavras de maldição e todas as punições que Deus vai derramar sobre o seu povo se abandonar a aliança. Aí Moisés, tá bom, foi lá e escreveu tudo em pedra. Vai acontecer isso, 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 isso com vocês, a terra de vocês vai ter peste, praga, os animais não vão dar fruto, as plantas vão morrer, os filhos de vocês vão se desviar, vai vir uma nação estrangeira, vai pegar vocês e vai mandar vocês para o Egito, para o exílio. E spoiler aqui, tá? Tudo isso aconteceu depois. A gente vai ver isso mais para frente. Então, todas as maldições estavam lá escritas. Aí depois Moisés sobe lá em cima, vai lá em cima do Monte Gerizim e escreve todas as palavras de bênção que o Senhor vai derramar sobre Israel se seguir a aliança. Qual é a ideia dessa... e aí foram feitos muitos sacrifícios, muitas ofertas foram levadas aos levitas. Mas qual é a ideia desse novo ritual da aliança para essa nova geração de israelitas? Quando eles entrarem na Terra Prometida, toda vez que eles olharem para o Oriente, eles vão ver o Ebal e o Gerizim e vão lembrar. O Ebal vai me lembrar que se eu não andar debaixo da lei do Senhor, o resultado é a maldição do Senhor. O Gerizim vai me lembrar que se eu honrar o Senhor com a minha vida, a bênção dele está sobre mim. Veja, irmãos, essa liturgia, esse ritual do Ebal e do Gerizim, ele não é para dizer assim, o Monte Gerizim dá sorte, o Monte Ebal dá azar. Não é isso. É para que você lembre qual é o resultado natural das atitudes. Não é que Deus está esperando, vamos ver o que a Samara vai fazer. Opa, Samara fez uma coisa errada, toma maldição. Opa, Samara fez uma coisa certa, está aqui a bênção. Não é isso. Não é isso. A história é, qual é a consequência natural de não andar na aliança? Maldição. Não é que Deus foi lá, ficou com raivinha de você e derramou uma doença na sua família. Não. É que a consequência natural de viver sem o Senhor é a maldição dele. É o que acontece, é o que vai acontecer com todo ser humano que não teme ao Senhor. Da mesma forma, a bênção do Senhor é a consequência natural de todo aquele que anda debaixo da sua vontade. Agora, os irmãos não me entendam mal. Quando eu estou falando bênção aqui, não reduzam isso ao pequeno espectro de bênçãos que a gente gosta de receber, que são as bênçãos materiais, o dinheiro, o carro zero. Não é isso. Quando o Senhor fala bênção, é justamente isso, estar na sua bênção. E a bênção dele é participar da história dele. E a história dele é o quê? Pegar um povo e levar a uma terra onde poderá habitar com ele para sempre. E é isso que o Senhor está fazendo na igreja. É isso que Cristo significa. Por isso que Cristo foi chamado no Novo Testamento da pedra angular. Que é aquela pedra que é o fundamento do edifício. É a pedra principal, mas ao mesmo tempo que se torna pedra de tropeço. Porque o Senhor Jesus é isso. Se você olhar para o Senhor Jesus, você está bem firmado. O Senhor Jesus disse no sermão dele, todo aquele que ouvir essas palavras do meu sermão e crer, será comparado a uma casa que foi construída sobre a rocha. Bênção. Mas todo aquele que ouvindo essas palavras não crê ou não praticá-las, será comparado a um homem imprudente que construiu sua casa sobre areia. Veio a chuva, veio o vento e derrubou a casa. Maldição. Está vendo? É a mesma coisa. Ebal e Gerizim. Jesus é a serpente de bronze pendurada. Todo aquele que olha para ele é curado da picada das serpentes abrasadoras. Mas todo aquele que insiste no seu pecado
receberá maldição como consequência natural. Os irmãos precisam pensar nisso. Os irmãos precisam colocar Cristo no centro do que os irmãos estão fazendo com suas vidas. Cristo é pensado quando você vai fazer um negócio, quando você vai interagir, quando você inicia um novo relacionamento, quando você pensa a sua vida prática, seu emprego, seu casamento. É por isso que Paulo, quando ele vai falar de casamento, ele coloca Cristo no meio. Casamento não é só sobre vocês dois, é vocês dois e Jesus no meio. Por isso que ele diz, esposos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Jesus é referência do esposo. Mulheres, se submetam aos seus maridos como ao Senhor. Jesus está no meio. Por isso que Jesus está no centro de tudo. Jesus precisa estar no centro das suas escolhas mais simples. Israel precisava pensar no Senhor nos momentos mais simples da sua vida. Na hora de comer, Israel precisava lembrar, opa, eu vou comer um animal? O que a lei diz sobre isso? Que eu tenho que separar uma parte do animal e levar para o sacerdote fazer o sacrifício. Percebeu? Um hábito simples, comer. Comer me lembra da aliança. E você, quando come, lembra do Senhor Jesus Cristo? Ou para ti é só uma refeição normal, sem significado nenhum na tua vida? O israelita, quando se banhava, tinha uma oração para fazer durante o banho. Porque aquele banho, para ele, representava a passagem no meio do Mar Vermelho. A purificação, a saída do Egito. Deus nos limpou, tirando no meio do Mar Vermelho. E você, quando toma banho? Lembra do Senhor Jesus Cristo? A nossa vida, às vezes, pode estar muito vazia de Jesus, irmãos. Vamos colocar Ele mais para dentro. Vamos chamar Jesus de fato para fazer parte da nossa vida. A gente diz um dia assim, eu abri meu coração para Jesus morar dentro do meu coração. Mas a Bíblia não está pedindo para Jesus morar só no teu coração. Ele tem que morar em toda a tua vida. Ele tem que preencher cada aspecto da tua vida. Obrigado, minha esposa. Então os irmãos precisam considerar isso. Como eu vou colocar Cristo em cada coisa que eu faço? Tem alguma coisa que tu está fazendo na tua vida que se Jesus estivesse ali do teu lado, tu pensaria, eu vou fazer isso aqui não. Se tu não tem coragem de fazer... tem até um ditado assim que eu falo para meus alunos, né? Isso aí que tu está fazendo aí, tua mãe pode saber? Não, então é errado. Se tu está fazendo isso daí, teria vergonha que tua mãe pegasse teu celular nesse exato momento, é porque não é bom. É a mesma coisa com Jesus. Tem alguma coisa na tua vida que tu está fazendo, tu pensa assim, não, mas isso aqui não é bom o pastor saber que eu estou fazendo, não. Não é bom minha esposa saber que eu estou fazendo, não. Não é bom que o pessoal da igreja saiba. Não é bom que o Senhor Jesus saiba, você se esconde. Mas o livro de Salmos fala que você pode estar no mais profundo do abismo. Lá Ele te vê. Porque foi Ele que te fez no mais profundo do útero da tua mãe. Não adianta, irmãos. Não adianta você achar que vai viver uma vida que tem uma parte da tua vida que Jesus não está vendo. Ele está vendo tudo. Então é melhor que Ele esteja fazendo parte, né? Do que só assistindo decepcionado. Essa é a nossa luta, assim como era a luta de Israel. Caminhar nessa jornada por esse deserto e Deus está à frente. Deus está guiando todo o processo. É sobre isso que fala o terceiro e último sermão de Moisés, antes de Moisés morrer. E aí quando Moisés encerra esse sermão, ele passa o bastão para Josué. Josué, aqui para frente é contigo. O povo está ciente agora. O povo está sabendo. Essa nova geração não tem mais a desculpa de mas foram os nossos pais que viram o mar se abrir. Mas foram os nossos pais que saíram do Egito. A gente nasceu no meio, a gente chegou atrasado. Agora essa desculpa não tem mais. Josué, é contigo. Leva o povo, porque eles estão cientes. Após proferir esse último sermão, Moisés morre e Josué assume o lugar. E é engraçado, né, que é um livro que a gente diz que Moisés está escrevendo, narra a própria morte. Como é que Moisés escreveu a própria morte? Esse final, ficou lá 3 pontinhos, Josué pegou a caneta e terminou. A obra do Senhor vai sendo escrita assim, de geração em geração. Uma geração passa, a outra vem. Que nós possamos, irmãos, ser uma geração, como a gente meditou semana passada, que boas canções sejam escritas sobre nós, se forem cantar sobre nós. Que nós sejamos uma geração que honre aquilo que nós recebemos das gerações anteriores. E que, principalmente, nós sejamos uma geração que possa ser referência para a próxima geração.
para que essa geração não fique perdida, pensando, o que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é o meu propósito? Por que eu estou perdendo meu tempo com religião? Que nós sejamos a referência do jovem, para que ele entenda o propósito dele nesse mundo, para que ele entenda por que ele está vivendo, para que ele saiba responder as dúvidas que vão surgir para ele na escola, na faculdade, com os colegas descrentes dele. É assim que o reino do Senhor vai avançando, de geração em geração. Alguma dúvida, irmãos? Irmã Iranilde? Nada? Algum comentário a ser feito? Não? Então vamos orar para finalizar. Terminamos um pouquinho mais cedo hoje. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós bendizemos o teu nome, Senhor, e te agradecemos por esse lembrete de Deuteronômio. Nós somos o teu povo, Senhor. Nós somos o povo que o Senhor libertou do Egito, do pecado. Nós somos o povo que o Senhor está ensinando a ser santo, a lutar contra o pecado. E nós somos o povo que o Senhor irá introduzir na terra prometida. O povo que habitará com o Senhor e com Jesus Cristo, nosso Senhor, no novo céu, na nova terra que o Senhor fará. Nos ajuda a lembrar disso em tudo que viermos a fazer. Nos ajuda, Pai, que na segunda-feira nós venhamos a te colocar em primeiro lugar em tudo. Que nós pensemos no Senhor ao nos relacionarmos. Que nós pensemos no Senhor ao lavar uma louça. Que nós pensemos no Senhor como centro de tudo em nossa vida. Nos ajuda, Pai, a combater o pecado da perda de memória espiritual. Nos ajuda, Senhor, a te amar. Em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo. É no nome dele que te agradecemos, te imploramos essas coisas. Amém.